de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Wellington é meu amigo. Nós moramos na mesma rua durante muitos anos. Fomos criados juntos. Já há um bom tempo que eu falo que tu vai lá na quinta, né? Já há um bom tempo. E chegou o dia, ele vai trazer a palavra no nosso coração. As crianças, tem culto infantil hoje? Tem? Então as crianças podem sair para o culto infantil. E o pastor Wellington vai ministrar o nosso coração. Abrace a palavra do Senhor em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, amém? Louvado seja Deus. Como o pastor Davi acabou de dizer, nós já nos conhecemos há bastante tempo, ainda quando crianças, né, pastor? Ele é um pouquinho mais velho do que eu, não parece não, que esse cara está no formal de Jesus, né? Mas assim, a nossa família, né, se conheceu, moramos na mesma rua e eu creio também que essa noite, queridos, é o cumprimento de uma profecia feita sobre minha vida há várias décadas atrás, pastor. E não tenho dúvida de que esse é um momento para a gente celebrar, engrandecer e adorar o Senhor, porque de fato Jesus transforma, amém, queridos? Jesus transforma. Eu era um daqueles improváveis de estar usando de um expediente de púlpito, numa plataforma, falando do amor, da grandeza e da graça do Senhor Jesus. Mas aprove ao Senhor alcançar não só a mim, mas como boa parte de minha família. Então, queridos, a proposta dessa noite nos dada é falar sobre a graça de Deus enquanto família. Família é e sempre será o projeto de Deus. Diga para você, minha família é uma bênção de Deus. Repita, minha família é uma bênção de Deus. Queridos, não existe mais nada maravilhoso nessa terra do que família. E é dentro dessa proposta que nós iremos trabalhar nessa noite, crendo que Deus tem algo muito grande para falar através da sua palavra. Abram aí, por favor, suas Bíblias em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A gente vai começar do verso 1 e iremos até o verso 15. Josué, capítulo 24, do verso 1 até o 15. Diz assim as Sagradas Escrituras: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Verso 7. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu, e os vossos olhos
viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei de sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões diante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitai nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e serve-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em que cuja terra habitai. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir juntos, queridos? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Curve as vossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Te damos glória, Pai. Todo louvor e toda adoração é somente a Ti, ó Deus. Tua palavra, ó Deus, foi lida. Ó Deus, que o Senhor, Pai, me use como instrumento da Tua vontade. Tu sabes, ó Deus, que sou barro, que sou pó, mas a excelência, Pai, a glória é toda para Ti, Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, caia na boa semente, para que ela venha frutificar e produzir frutos de arrependimento e salvação. Essa é a nossa oração, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o tema família é um tema que jamais deveria se apartar dos púlpitos e da igreja. É um tema tão pertinente e tão urgente de cada vez mais falarmos sobre esse tema família, porque o que estamos vendo aí fora tem sido a total degradação, tentativa de degradar esse conceito chamado família. E como eu disse mais cedo, a família é um projeto de Deus. Por mais que Satanás tente, por mais que as ideologias de família mudaram, eles jamais vão destruir aquilo que Deus criou. E esse texto é muito interessante, queridos, que Josué, o contexto aqui, ele assumiu o posto de Moisés. Moisés passou o bastão para Josué, e Josué aqui já estava com a segunda geração daquele povo que era caminhante do Egito até a terra prometida. Porque aquela primeira geração, por desobedecer ao Senhor, toda ela morreu e pereceu no deserto. E aqui Josué, diante de uma preocupação muito grande, em não mais deixar que o povo se desviasse, deixasse não que o povo mais adorasse outros deuses, Josué, como um grande líder, se levanta no meio daquela geração e conclama ali os cabeças, os chefes, os líderes de cada tribo.
e começa a discorrer sobre tudo aquilo que o Senhor tinha feito durante todo aquele tempo, desde Abraão até aqueles dias. E, queridos, é interessante que Josué, como um grande líder, ele convoca, ele ali estabelece que mesmo que aquela geração não quisesse servir ao Senhor, ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Amados, eu quero pensar com vocês nessa noite, não como um sermão propriamente dito, mas como algo que traga algo mais prático, mais pragmático, dentro daquilo que Deus requer de nós enquanto família. Qual é a minha função? Qual é a minha finalidade em um contexto familiar? Eu não sei, queridos, qual é a situação da sua família atual, se há alguma situação que precisa ser resolvida. Mas o mais importante é pensar sobre o que Deus pensa sobre família. E o primeiro princípio, queridos, que eu quero retirar desta lição aqui de Josué, é que a família, ela deve ser o nosso primeiro altar de adoração. A nossa casa, ela tem que sempre ser um lugar de adoração. Às vezes a gente tem um conceito errado de que o único lugar de adoração é a igreja. Não. A adoração, ela começa primeiramente no nosso lar. A igreja, ela é a extensão daquilo que eu faço na minha casa. Por isso que Josué diz, eu e minha casa. Eu estava estudando esses dias sobre os nossos irmãos puritanos ali do século XVIII. É uma história bonita, queridos. É uma história maravilhosa, onde aqueles irmãos, eles tinham a palavra de Deus como sua única e suficiente regra de fé e prática. E o que eu pude extrair dali é que os puritanos acreditavam que a sua casa era a sua igreja. Eles sabiam que a comissão para fazer discípulos começava em casa. A grande comissão de fazer discípulos começava dentro de casa. E hoje ainda pela manhã, eu abri no YouTube e vi um vídeo de um pastor muito conhecido, Paulo Júnior, e lá eu percebi a confirmação de um tópico que eu coloquei aqui para a gente meditar. Sobre a gente, queridos, restaurar, trazer de volta algo que infelizmente tem se perdido nos últimos dias, que é o culto doméstico. Quem é crente aqui das antigas, quem é aqui crente de muito tempo, vai saber que isso era uma prática constante nas famílias cristãs, que infelizmente hoje, por conta das demandas da vida, do corre-corre, um sai para trabalhar mais cedo, outro mais tarde, um estuda, um fica em casa, às vezes os encontros familiares têm se dificultado cada vez mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, estabeleça um tempo para esse momento tão especial, que é onde nós nos reunimos enquanto família, para adorarmos e aprendermos do Senhor em casa. Porque, como eu disse aqui, o primeiro lugar de adoração deve ser na nossa casa. Mas, meu irmão, só tenho eu de crente. Começa você. Começa por você. Que você vai ver o que Deus irá fazer na sua família, queridos. E, meus amados irmãos, estudamos, eu no início do ano com minha família, e um catecismo de Westminster, um catecismo até da denominação presbiteriana, eu juntamente com minha família, mas como foi um momento maravilhoso, queridos. É um catecismo de perguntas e respostas, e como isso nos ensina estabelecer aquele momento entre família, entre pai, mãe e filhos. Se queremos uma igreja saudável, devemos ter uma família forte.
Se queremos uma igreja saudável, devemos ter uma família forte. Semana passada eu estava conversando com um irmão lá da igreja, ele me procurou, querendo conversar, desabafar sobre uma dificuldade que ele estava passando na família, com a esposa. E eu deixei ele falar, ele conversou bastante, deixei ele desabafar e só fiz uma pergunta a ele. Meu irmão, como é que está o momento devocional dentro de tua casa? Você tem orado com tua esposa? Você tem reunido a tua família para orarem junto? Ele disse, meu irmão, infelizmente não. A gente até começou a fazer, mas acabamos, diante das circunstâncias, deixamos de fazer, deixamos de lado. E aí eu falei para ele, volte, meu irmão. Volte a estabelecer esse tempo com a tua esposa. Porque Satanás, nesses últimos dias, tem lançado muitas setas, querido, para destruir a família. E quando ele encontra brecha, justamente às vezes nesse sentido, tem ocorrido do que tem acontecido aí nesses tempos. E o segundo ponto, queridos, que eu quero pensar com vocês, baseado nesse texto que nós lemos, é que na família é onde cada um exerce o seu chamado. Cada um exerce o seu chamado. Servir com sinceridade e amor, está aí no verso 14, parte A. A família, meus amados irmãos, tem um papel educador e discipulador. Não devemos transferir essa responsabilidade para ninguém. Esse papel de educar, de discipular os nossos filhos, somos nós, é nosso, é do pai e da mãe. Um grande pregador, Jonathan Edwards, ele disse, toda família cristã deve ser como uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. Os pais, olha aí, pais, os pais em especial têm uma responsabilidade espiritual para pastorear suas esposas e seus filhos. Então, meus amados irmãos, a nossa casa deve ser levada como uma pequena igreja. Eu trabalho na área de segurança pública também. Estou bastante tempo dentro de estabelecimentos de ensino, escolas. E tenho percebido, queridos, como a família está em frangalhos. E geralmente, quando nos chamam para algum tipo de serviço nas escolas, além de muitas vezes também de a gente entrar com a proposta de orientação, também nós somos chamados para resolução de conflitos. E geralmente o pano de fundo desses conflitos começam dentro de casa e desemboca na escola. Esses dias eu estava conversando com um aluno de uma escola municipal aqui, 14 anos de idade, um menino que estava dando um trabalho na escola para o diretor já não aguentava mais, já tinha dado suspensão e tal, e feito tanta coisa que ele não estava aguentando mais e nos chamou para tentar ali apaziguar a situação. E em um momento de conversa com aquele garoto, com aquele menino, eu perguntei, qual é a tua idade, macho? Ele disse, 14 anos. Eu falei, cadê teu pai? Ele disse, foi assassinado. Cadê a tua mãe? Está presa. Eu falei, Deus tenha misericórdia desse garoto. Então, aquela revolta que aquele menino tinha era justamente o reflexo daquilo que era a casa dele. Um pai assassinado e uma mãe presa. E aí você vai percebendo o quanto a família de fato precisa, queridos, da intervenção graciosa de Deus através do Evangelho. Porque só se muda o contexto, só se muda a história de uma família
que está totalmente em frangalhos, desestruturadas. Só quem pode fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Aleluia. Nada mais pode fazer, querido. A educação por si só não vai resolver o problema. Os meios governamentais também não, os sociais também não. Se não for o evangelho para transformar essas famílias. E um outro papel interessante ainda desse chamado, que cada um deve exercer dentro de sua casa, é a liderança. A liderança de um verdadeiro líder começa dentro da nossa própria casa. Tem gente que se ocupa em liderar multidões, mas se esquece de liderar a sua própria família. Tem dificuldade na empresa, eu sou chefe de 100, 200, 300 pessoas, mas às vezes tem dificuldade dentro de casa de liderar a esposa e os filhos. Observe que Josué aqui se levantou como um líder de um povo, mas estabeleceu a sua casa a ele como o principal líder da sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse chamado de liderar cabe a nós. E o que temos visto nesses últimos dias é uma tentativa desenfreada de se acabar com o princípio da autoridade. Filhos desobedientes aos pais. Um filho que não obedece ao seu pai, com certeza, ele não vai obedecer ao professor, ele não vai obedecer ao policial, ele vai ter dificuldade, mesmo estando na igreja, a obedecer aquilo que o pastor diz. Então nós precisamos, querido, restabelecer o papel da liderança da qual nós fomos chamados. E os preceitos, amados irmãos, de Deus sobre a família não mudou. E eu gostaria que você desse uma passeada até Efésios capítulo 5, verso 22, por favor. Deixa marcado aí em Josué e vá lá para... E vá lá para Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ainda no capítulo 6, até o verso 4, ele diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos, essa é a formatação da família cristã. Podem até tentar querer dizer que isso é cafona, mas o que a palavra de Deus diz
jamais será voltada atrás. Como diz o texto aqui, que nós, maridos, devemos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Logo cedo, minha mulher falou assim: Wellington, então, a pia de louça ali está cheia para tu lavar, viu? E agora, pastor? Eu falei: sim, senhora. E aí, lavei minha louça, numa boa, né? E aí temos que ter aquele, né, papel. Aquilo que Pedro diz em uma das suas cartas, quando ele diz que vivamos a vida comum do lar. Vivamos a vida comum do lar. Vai deixar só o trabalho para a mulher, para a esposa? Devemos sim também botar a mão na massa, queridos. Isso já ajuda. Louvado seja Deus. Queridos, e o terceiro ponto é a família como uma fortaleza. O verso 12 diz assim: expulsei de diante de vós, não com a tua espada, nem o com teu arco. O que o texto está dizendo aqui, querido, que as nossas armas para ter uma família protegida não são carnais, mas espirituais. Não são carnais. Não é pelo fato de eu ser isso ou aquilo que vai, muitas das vezes, resolver o problema da minha família, dos conflitos entre marido e mulher, entre filhos. Não. O que ele está dizendo aqui é que as nossas armas, elas são extremamente espirituais. Nós guerreamos não com a força do nosso braço, nós guerreamos com o joelho no chão. Lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 4, diz assim: entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. E aí a pergunta, queridos, que fazemos nessa noite é: você está fechando as portas da tua casa para os costumes e sistemas mundanos? Será aquilo que eu tenho consumido dentro da minha casa não tem atrapalhado essa convivência harmoniosa? Será o que eu tenho deixado de entrar através dessa porta aberta algo que não agrade ao Senhor? Porque ideologias nefastas estão aí por todos os lados. Mas cabe a gente fazer aquilo que está escrito no texto: entra em tua casa e fecha a porta. Não deixe, queridos, que nada deste mundo secularizado, que está descambando por fim, dite as regras da tua casa. Porque a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. E isso nos faz lembrar da história de Davi, do rei Davi, onde ele, no momento de sem fazer nada, abre a porta ali do palácio dele, chega até a varanda e contempla uma mulher que não era sua. E às vezes dessas aberturas de porta para aquilo que está lá fora é o que tem trazido maldição às vezes para dentro das nossas casas. Então devemos ter cuidado com o que a gente está consumindo, com o que a gente está olhando lá fora e trazendo para dentro das nossas casas. A nossa casa, querido, deve ser um lugar seguro, um lugar de aconchego, como diz aquela canção, um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, um lugar onde Deus opera milagres. Certa feita eu trabalhei com um colega, o nosso horário era das 15 até as 3 da manhã. E eu percebi por um tempo que quando chegava o horário de 2:30 da manhã, ele começava a trabalhar mais do que quando iniciava. E estava ultrapassando o nosso horário de trabalho. Eu já estava chegando em casa além do horário que nos foi estabelecido. E a empresa não estava pagando hora extra por isso mesmo, porque ela não mandava a gente ficar até mais tarde. E certa feita eu cheguei para ele e perguntei: colega, meu irmão, por que tu, quando vai chegando no horário do trabalho, você começa a desenvolver mais trabalho ainda e a gente está passando do tempo? A resposta dele foi: meu irmão, eu não quero voltar para casa.
eu tenho dificuldade de ficar na minha casa, porque o meu lugar, eu me sinto mais feliz trabalhando do que propriamente dentro da minha casa. E ali eu fui compreender, queridos, que um lar sem a presença de Deus é um lugar de tristeza e de derrota. Porque enquanto eu ficava naquela expectativa, nesse período eu estava com uma filha pequena, de voltar para casa, de abraçar minha filha, de chegar ao conchego do meu lar, aquele colega tinha tristeza quando falava a hora dele voltar para casa. Então, a nossa família, querido, deve ser um local de fortaleza, um lugar que está protegido das astúcias e ciladas de Satanás. E o quarto ponto, queridos, é a família como um agente missionário. Porém, os entreguei em vossas mãos e possuístes a terra. Está aí no verso 8, parte B. Deus quer fazer de nossa família ganhadores de almas. Na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. Ainda tem muitos campos a serem desbravados. Então, o dever cristão com toda a família é ganhar o mundo testemunhando e servindo. Amados, como eu disse no início aqui da minha fala, esse é um momento ímpar para mim. Deus não escolheu esse momento e esse dia por acaso, justamente para a gente falar sobre família. E quando Deus me fez relembrar sobre essa questão de família como agente missionário, eu me lembrei de como foi todo o processo da minha vida de conversão. E eu quero compartilhar com vocês, amados irmãos, um breve testemunho da minha vida, pastor. Um breve testemunho da minha vida. O que Deus faz através, usando também famílias para abençoar outras famílias. Eu sei que tudo isso aqui, queridos, é para a honra e glória do Senhor. Eu anotei isso aqui, para mim, que eu não esquecesse de nada, é um breve resumo, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção daquilo que Deus faz através das famílias. Sou o quinto filho de uma família de 6 irmãos. Perdi meu pai aos 3 anos de idade num acidente de trânsito. Minha mãe, que se chama Solange, está aqui, essa maravilhosa, ficou viúva com 6 filhos pequenos para criar. O mais velho com 10 e o mais novo com apenas 1 ano de idade. Tivemos uma infância muito simples, com privações materiais e com a ausência de uma figura paterna. Minha mãe teve uma árdua missão de nos suprir com afeto, nos alimentar e educar para o enfrentamento da vida, que por sinal não foi nada fácil. Na questão religiosa, fomos iniciados na tradição católica romana. Lá tivemos o nosso primeiro contato com a espiritualidade. Aos 8 anos de idade, eu e minha família nos mudamos da Rua Monte Alto, no São Caetano, para a Rua Juarez Távora, no mesmo bairro. Fomos morar numa casa cercada por crentes. Do nosso lado direito, uma família de batistas. Do nosso lado esquerdo, uma família de presbiterianos. E à frente, uma família de assembleanos. Pronto, estávamos rodeados de crentes. Meu primeiro contato com esses vizinhos foi através dos seus respectivos filhos, onde brincávamos na rua como toda criança. Creio que a partir daí, Deus, em sua soberania, começava a agir no seio de minha família, mesmo sem a gente saber e entender o que aconteceria anos mais tarde. Constantemente éramos convidados pelos vizinhos crentes a visitar e participar dos cultos e programações cristãs. Lembro-me quando fui pela primeira vez na Igreja Batista da Esperança participar de uma escola bíblica de férias. Lá aprendi o meu primeiro versículo bíblico que jamais esqueci, que está em Gênesis 1:27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observem que esse texto nos remete à família. À medida que eu ia crescendo, os laços de amizade com os vizinhos aumentavam, e aos poucos ia tendo minhas primeiras percepções de Deus. Recordo-me bem das historinhas bíblicas que tocavam na vitrola na casa do então senhor Gilson e dona Delci, dos cultos no lar na casa de seu Manuel e dona Eva. Apesar de minha mãe na época ter um barzinho para o sustento da família, tínhamos uma aproximação muito amistosa e de respeito com todos na vizinhança. Minha família admirava muitos crentes, porém estávamos ainda presos a uma tradição religiosa. Ao completar meus 12 anos de idade, dona Delci me disse algo que jamais esqueci, que um dia minha família se renderia aos pés do Senhor Jesus e que eu seria um pastor. Essa palavra, queridos, entrou como uma flecha no meu coração. Mas até então não passava disso. Fui crescendo e comecei a trabalhar cedo, com meus 14 anos de idade, no escritório de contabilidade. Trabalhava o dia e fazia o ensino médio à noite. Então foi justamente nesse período de minha vida que infelizmente comecei a consumir bebida alcoólica. Comecei também a namorar, a ir para baladas e fazia praticamente isso todos os finais de semana. Aos meus 19 anos conheci uma jovem que seria minha primeira esposa. Mais tarde nos casamos, mas na minha cabeça de ímpio só ela me devia fidelidade. Minhas farras e noitadas continuavam como se ainda eu tivesse solteiro. Era uma relação conturbada de brigas constantes até o rompimento final. Não chegamos a ter filhos. Veio então a separação. Foi justamente nesse período de muita dificuldade na minha vida que Deus se lembrou da sua promessa feita. Lembram da palavra de dona Delci? Deus tem seus meios para agir, querido. Veja só como as coisas acontecem. Meu cunhado Alberto, que é casado com minha irmã, tiveram seu terceiro filho chamado Albertinho. Ele nasceu com uma enfermidade complicada, chegando a ficar internado numa UTI em Salvador, à beira da morte. Diante do quadro grave, meu cunhado, que até então não era cristão, fez uma promessa. Se Deus tirasse seu filho daquela situação, ele entregava a sua vida a Jesus. E foi justamente isso que aconteceu. Deus não só operou milagre na saúde de Albertinho, tirando-o daquela UTI, como também operou milagre da salvação na vida do meu cunhado. Louvado seja Deus. E logo em seguida, minha irmã veio também a se converter. A promessa de Deus começou a se cumprir. Através da conversão do meu cunhado Alberto, que hoje é pastor, e da minha irmã, veio também a conversão da minha mãe. Por ser mais perto de casa, ela escolheu mudar para a Igreja Batista da Esperança. Eu continuava solteiro e vivendo a minha vida dissolutamente sem direção de Deus. Foi aí que conheci Camila, minha esposa, que hoje me suporta nesses dias. Minha mãe sempre orava por mim. Deus não resiste o clamor de uma mãe, queridos. Lembro-me quando chegou um período que eu já não aguentava mais beber. Comecei a repugnar a bebida alcoólica. Para mim era algo sem explicação, mas isso já era o Senhor trabalhando na minha conversão. Diante de tantos convites recusados feitos por minha mãe visitar a igreja, aquela mesmo onde eu aprendi o primeiro versículo bíblico, um dia aceitamos e fomos eu e minha esposa Camila. Foi justamente nesse dia, para a honra e glória do Senhor, que verdadeiramente nascemos de novo. Nos batizamos juntos em dezembro de 2008 e temos 2 filhas lindas, Maria Eduarda e Esther Gabriele, que também já são batizadas para a glória de Deus. Deus não faz nada pela metade, meus irmãos. Lembro da palavra de dona Delci quando eu tinha os 12 anos de idade e que minha família seria cristã e eu, ministro da palavra? Em 2021, fui convocado pela Igreja Batista da Esperança a fazer o seminário teológico. Estou cursando o 4º semestre em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, que é um caminho,
uma ferramenta para o ministério pastoral. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Para Ele não tem batalha perdida. Jamais desista de orar, de clamar, interceder pela tua família. Para encerrar, queridos, quero aqui externar minha gratidão a Deus por usar como instrumento de graça a vida da família do pastor Davi, seu Gilson e dona Delci, que foram esses instrumentos ali, com as suas orações, com seus convites para estarmos naqueles movimentos da igreja, que Deus começou a trabalhar e transformar a vida de toda a minha família. E eu sei que isso, queridos, eu sei que a honra, a glória é toda do Senhor. E eu louvo a Deus essa noite. Isso não estava no script, mas eu senti de Deus, que nesse momento, nesse dia, nesses 15 anos de convertido, eu não fiz isso na minha igreja e não falei em lugar nenhum. Meu testemunho de vida. Mas Deus colocou e falou bem forte ao meu coração que esse era o dia que Ele escolheu para que o nome dEle fosse glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, abaixa as suas cabeças, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Senhor, pela tua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Que essa palavra, Deus, venha gerar transformação nas nossas vidas, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família, Pai. Eu sei que o Senhor tem famílias aqui para salvar, Deus. O Senhor tem família aqui para resgatar, Senhor. O Senhor, Deus, quer transformar, ó Deus, aquela situação que às vezes a gente parece que é impossível, Deus. Mas a tua palavra diz que para ti nada é impossível, Deus. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui na tua casa, Deus. Ó Deus, obrigado por esse ministério, Pai. Pela 5ª Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa do pastor Davi, de sua família, de sua esposa Fátima, de seus filhos. Abençoe também todos os ministros aqui desta igreja. Abençoe todos, ó Pai, os ministérios dessa igreja. Abençoe todos aqui, ó Pai, que compõem, ó Deus, esse lindo ministério, ó Pai. Que essa igreja, Pai, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, meu Deus. E que vidas, ó Pai, através das vidas que estão aqui, ó Deus, possam ser alcançadas, ó Deus, para o teu reino. Muito obrigado por tudo, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi. A sua casa precisa ser uma agência missionária. Precisa ser. Eu queria que você cantasse com a gente essa música. Porque você... Pus você em aperto? Não tem problema não. Vamos cantar sim. A música que nós vamos cantar é para mostrar, para falar para essas pessoas, para muitos, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Você conhece essa música? Então nós vamos cantar. Pode pegar o microfone, vamos cantar. Vamos ficar em pé, irmãos. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, olha o que Jesus faz aí. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe coisa melhor nessa vida, irmãos. Não existe nada melhor
meu bom pastor. Aleluia. Ô, gente, Glória a Deus. Alguém aqui nessa noite quer entregar a vida para Jesus, como fez o Wellington alguns anos atrás? Se você deseja, eu quero te convidar a vir à frente. É um passo, sabe, é um passo muito importante e vai mudar a sua história, mas vai mudar a sua história eterna. Alguém que nessa noite quer entregar, vem aqui à frente para a gente tirar. Eu quero pedir para o Wellington orar por você. É alguém aqui nessa noite que assim, olha, já chega, a minha vida está uma bagunça só, mas eu quero pôr um ponto final, quero acertar minha vida com Deus e resolver caminhar com Ele, com Jesus, daqui para frente. Alguém, não vou insistir não, alguém, não, que Deus abençoe sua vida, mas reflita sobre isso. A melhor decisão que a gente pode ter é quando a gente resolve aceitar o convite de Jesus. Deus te abençoe. Pode sentar, irmãos. Wellington, obrigado, bom demais. Obrigado pela presença da Camila, das filhas, da Ana Solange. Tempo que eu não vejo a senhora, hein? Deus abençoe. Irmãos, recebam a bênção. Depois eu vou passar alguns avisos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, só alguns avisos.